Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Utopia Revolucionária. Antes de mais nada, eu já peço que, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Eu me chamo Nádia Nádila e eu sou comunicadora aqui no canal Utopia Revolucionária, que tem como objetivo promover e estimular nas pessoas a consciência crítica e reflexiva para que coletivamente possamos atuar na transformação do mundo. Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e segurança alimentar. E hoje eu estou aqui com uma convidada que para mim é super especial, uma amiga muito querida, que é a Fran. A Fran, ela é quilombola, ela é pantaneira, ela é engenheira agrônoma, mestra em saúde pública, doutoranda em ciências sociais em desenvolvimento, agricultura e sociedade pelo CPDA da UFRJ, pesquisadora em agricultura quilombola, racismo e sistemas alimentares e racismo ambiental, e é da coordenação estadual da CONAC. Então, primeiro eu queria de novo, Fran, te agradecer, né, por você estar aqui hoje, trocando essa ideia junto comigo. A gente se conheceu aí fazendo uma consultoria para o INESC sobre racismo ambiental, ou seja, o INESC nos juntou. E eu estou muito, 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 muito de verdade feliz aqui de trazer você para a gente trocar essa ideia. E de primeira, assim, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é, né? Eu apresentei ali os títulos, mas eu acho que as pessoas querem conhecer um pouquinho mais da Fran. Muito bem, boa noite, Nádia, boa noite, né, todos e todas que estão acompanhando, né, nossa programação hoje aqui, né, no canal. Eu que agradeço, né, eu acho que já acompanho o seu trabalho, já acompanho, né, toda, né, a importância, né, que é fazer esse debate, fazer esses momentos de conversa, né, entre, né, pessoas que estão engajadas aí para mudar um pouco, né, a realidade, né, do contexto social desse mundo, né, como você já disse, né, muito antes, né, de Fran, né, com todos os títulos, né, que eu fui conquistando, né, ao longo da vida. Eu sou uma mulher, né, negra, quilombola, pantaneira, que eu tenho muito orgulho, né, de representar esse território, né, todo no Mato Grosso, né, e numa região, né, de fronteira, né, posso dizer que sou uma mulher de fronteira também, Brasil com Bolívia, num território indígena, né, então tem essas confluências aí identitárias, né, afro-indígenas, muito presente, né, na pessoa que eu sou, mas na minha identidade social, política, né, esse corpo que se movimenta também. Então, né, um pouco também, né, desse lugar, né, deste território, né, que eu pretendo contribuir, né, com essas reflexões sobre soberania e segurança alimentar, né, apesar de venho de uma formação das agrárias, né, sou agrônoma, sou apaixonada por agricultura, né, tradicional, quilombola, né, aprendo muito, né, com os meus mais velhos, né, né, sobre práticas tradicionais, práticas culturais, né, de manejo da terra e dessa conexão, né, meio ambiente, né, natureza, né, e humanidades. Então, um pouco dessa contribuição que eu espero poder dialogar aqui hoje, né? Então, estou muito feliz de poder também compartilhar um pouco dessas reflexões, né? E também desse acúmulo, né? Desses conhecimentos que não é só dessa pessoa que está aqui falando com você, mas, né? Do conhecimento de, né? Muitas pessoas que fazem, né? Parte, né? Do meu dia a dia, do meu cotidiano, do meu trabalho, da minha vida aqui no território. Então, vou começar aqui dando uma contextualizada aí para a gente. Eu vou fazer algumas perguntas para a Fran, separei algumas perguntas e dei uma lida em alguns textos, em algumas informações, li o blog alguns textos do blog da Fran também. Depois eu vou pedir aí para ela passar para vocês, que o blog dela é maravilhoso. E uma das coisas que eu pesquisei recentemente, né, que saiu recentemente, foi uma lista, um relatório, né, na verdade, da ONU, que
da seção ali de direitos humanos, né, da parte ali de direitos humanos, que eles falam sobre 5 ações, né, para impedir danos das mudanças climáticas na alimentação, né? E aí eu peguei alguns dados, que em 2023, mais de 300 milhões de pessoas, né, a nível mundial, estão em segurança alimentar, e que lá nesse relatório também eles falam que se prevê que quase 600 milhões de pessoas vão sofrer algum tipo de insegurança alimentar até 2030. E aí, né, entre dessas 5 ações que eles colocam, uma delas é evitar que a produção agrícola industrial alimente ainda mais as alterações climáticas, né? Porque a gente sabe também que quando a gente está falando de sistemas alimentares, a gente, principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando, né, do que é esses sistemas alimentares, para que eles servem, mas também estamos falando de como, por exemplo, a cadeia de agronegócio, né, do próprio sistema alimentar, ele também contribui para as mudanças climáticas, enfim, para o aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa. E aí eu vou começar com a pergunta-chave, né, dessa conversa nossa de hoje, que é, né, quais são os impactos das mudanças climáticas no sistema alimentar e nutricional, né? O que é esse? Acho que essa é a pergunta, vamos dizer assim, mãe da conversa de hoje, né? Mas eu queria, Fran, que você começasse nas lives aqui. Eu sempre gosto de começar com os conceitos assim mais básicos, né, para que as pessoas consigam entender do que a gente está falando, porque a gente fala sistema alimentar, mas o que é um sistema alimentar, né? A gente está falando de segurança alimentar nutricional, e o que é segurança alimentar nutricional? Então, vou começar dali do beabá, né? O que é isso? O que isso significa? O que é esse conceito? Muito bem, vou, né, procurar aqui, né, trazer um pouco, dialogar com essas questões, mas eu acho que, né, pegando esses dados, né, que você traz, né, da insegurança alimentar e nutricional, né, que a ONU prevê, né, que é um organismo internacional, né, que faz, né, esses estudos e levantamento de dados, né, a partir da realidade dos países, mas bem importante a gente fazer uma reflexão sobre o próprio modelo, né, de desenvolvimento de sociedade que o Brasil, né, reproduz e não é de agora, né? Então, acho que a gente pode começar dizendo que as mudanças climáticas em si, né, é consequência de um problema, né, maior que essa ruptura, né, natureza, né, e humanidade, natureza e sociedades, né, e falar em agricultura, falar em produção de alimentos, né, eu acho que a gente tem aí um histórico, né, ao longo do tempo dessa ruptura, né, se dando, né, obviamente que a gente chega a um estágio, né, acelerado, né, onde as respostas negativas, né, dessa ruptura, elas estão mais explícitas, né, mas eu acho que é muito importante a gente pontuar que, né, esses efeitos, eles não se dão, né, recentemente, né, então a agricultura, ela vem sofrendo aí vários impactos, né, das alterações, né, no clima, dessa, né, o que a gente discute como, né, mais popularmente ouvido como mudanças climáticas, como crise, né, crise climática, né, ou injustiça climática, como algumas pessoas abordam, né? Mas é importante entender que esses efeitos, eles não começaram agora, né? Mas eles trazem à tona, né, uma crise de próprio modelo, né, de desenvolvimento, modelo de compreensão, né, das próprias sociedades no mundo. E se tratando do campo, né, muitas, né, a gente até fala, né, que é complicado, né, falar em segurança alimentar desassociada do conceito de soberania alimentar, né? Então, a segurança alimentar, apesar de ser uma conceituação, né, elaborada, né, a partir de uma institucionalização do Estado brasileiro, diz respeito justamente, né, a essa capacidade da população, da sociedade, né, do país, de assegurar, né, a alimentação para a sua população, né, de forma em quantidade e qualidade necessária para a sobrevivência, né, das pessoas.
né? Então, a gente diz que uma pessoa, né, em segurança alimentar, ela está, né, ela tem esses direitos, né, do acesso à alimentação em quantidade e qualidade garantidas, né? Da mesma forma que insegurança alimentar demonstra justamente aí, né, o processo contrário, né? Desde o não acesso à alimentação até, né, o consumo de alimentos inadequados, né, e também que não, né, contribuem nutricionalmente para a saúde da população. E aí, quando eu falo que a gente é preciso falar em segurança alimentar associada à soberania alimentar, é justamente para, né, a gente, né, aprofundar essa discussão de quem produz alimentos na sociedade. E aí, você trouxe algumas informações sobre, né, os sistemas alimentares também estão ligados, né, aos principais causadores das alterações climáticas, das mudanças climáticas. E aí é sempre bom a gente falar no plural e pensar nisso, né? Não existe um sistema alimentar, existem sistemas alimentares. Obviamente que alguns sistemas alimentares, né, até por conta, né, da estrutura política, de controle, de poder, de domínio, né, político econômico no mundo, né, se sobressai sobre os outros, né? E é o caso, né, dos sistemas alimentares agrícolas voltados para a produção de commodities ou de monocultivos, por exemplo, que é o que está muito aí associado ao agronegócio, né? Então, como que, né, esses sistemas agrícolas, né, alimentares, né, eles são orientados, causam, né, alterações no clima devido, né, ao seu próprio modelo, né, de estrutura, a partir de monocultivos, a partir de desmatamento de florestas, a partir de pacotes, né, químicos, né, uma agricultura dependente de agrotóxicos, uma agricultura dependente de sementes, né, modificadas, transgênicas, né, como se demonstra insustentável do ponto de vista, né, ecológico, mas ambiental, né, de saúde mesmo, né, está associado, né, a esses fatores que têm levado a esse, né, desequilíbrio ambiental, né, alterações do clima, a perda da biodiversidade, né, nos ecossistemas, né? Então, são alguns efeitos diretos, né, das mudanças climáticas, né, ligadas à produção de alimentos. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de localizar, né, esses casos, né, no Brasil, para a gente entender como isso tem afetado, né, sistemas alimentares que têm outras propostas. Né? Se a gente parar para pensar, né, os sistemas alimentares que nós consideramos saudáveis e sustentáveis, que são os sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais, né, sistemas alimentares, né, dos territórios indígenas, das comunidades quilombolas, das propostas, né, de assentamentos da reforma agrária a partir da agroecologia, por exemplo, né, como que esses efeitos recaem sobre esses sistemas alimentares que são promotores de saúde, né, para a população. Então, eu acredito que a gente ainda precisa avançar muito numa apuração desses impactos, né, sobre esses sistemas alimentares. Então, desde a perda da biodiversidade, né, seja vegetal ou animal, né, até, por exemplo, né, a erosão genética de variedades, o impacto na alteração de culturas alimentares, né, dessas populações. A gente fala muito assim que a gente está vivenciando no mundo e no Brasil uma perda do gosto dos alimentos, né? E como que esses efeitos da mudança climática também levam a uma padronização do gosto, né? Então, isso é um dos efeitos também, né, causados pelas mudanças climáticas nos sistemas alimentares. Eu acho que é isso, eu acho que eu queria destacar isso, né? A gente não tem um sistema alimentar, são sistemas alimentares. Esses sistemas alimentares, eles estão organizados numa estrutura também econômica, política e social, de poder, de controle de multinacionais, de controle, né, de políticas agrícolas que priorizam, né, uma agricultura insustentável do ponto de vista ambiental,
né, que não produz uma diversidade de alimentos, né, que para alimentar a população. E por outro lado, você tem sistemas alimentares, né, que são saudáveis, que promovem, né, justiça climática nos territórios. Eu acho que isso é muito importante. E são sistemas, né, tradicionais, ancestrais, que vêm aí, que são dinâmicos no tempo, que vem sendo manejado por povos, por comunidades, né? Eu mesmo venho de territórios, né? Quilombolas, onde os sistemas alimentares estão num processo, né, contínuo e dinâmico de adaptação. Obviamente, né, que o contexto das mudanças climáticas acaba pressionando mais esses sistemas alimentares e ameaçando, né, práticas, a forma de manejo, levando ao desaparecimento de espécies de sementes, né, animais, né? Isso tudo são impactos, né, causados por essas alterações. Então, acho que é bom a gente pensar, então, o conceito de segurança alimentar associado com soberania. E o que é soberania? Né? É essa possibilidade, né, desses agricultores e agricultoras familiares, povos indígenas, quilombolas, né, manterem a autonomia sobre esses sistemas alimentares existentes, né? Sem serem controlados por multinacionais, sem serem, né, controlados pelo Estado brasileiro, que tem também um posicionamento, né, não é neutro diante, né, dos sistemas alimentares, né? Então, se a gente pegar para analisar todas as políticas públicas, né, existente no Brasil para o campo, né, para o rural, você vai ver que há, né, um enviesamento, né, total de apoio a sistemas alimentares que promovem, né, injustiça socioambiental. Isso é preciso ser considerado, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente, né, falar em segurança alimentar, a gente trazer o conceito de soberania, né? Não existe segurança alimentar para a população brasileira, seja para o acesso seja para a produção desse alimento ou para o consumo de alimentos saudáveis, descolado da soberania desses povos que fazem essa agricultura e também a soberania dos consumidores para poderem, né, acessar alimentos saudáveis no Brasil. E, obviamente, que as mudanças climáticas ela expõem, né, e ameaçam, né, ainda mais esses sistemas alimentares soberanos, né? Sim, Eu- né? Olha aqui, vai, Ned. Não, eu vou só aqui. Eu estou aqui, eu acho, estou assim, achando incrível, porque para a gente ver como tudo que a Fran está falando, inclusive enquanto você, sei que talvez isso não tenha, assim, não tenha a ver, na verdade, com o que você acabou de falar, porque você falou em questão de soberania, e aí eu estava refletindo aqui, porque tudo, exatamente, eu li o relatório da ONU que saiu esse mês, e aí eu estou achando muito incrível, porque tudo que você falou está no documento, assim, eu vou até falar aqui quais são os 5, e ao mesmo tempo também é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, conversado com as pessoas e tenho falado, como a população negra e a população indígena, e aí quando eu falo população negra, eu falo comunidades e povos tradicionais, mas toda a população negra que também está na cidade, eu tenho visto como a gente tem está no protagonismo, né, dessa questão né, dos processos que a gente precisa encarar, porque de adaptação, de mitigação e adaptação climática, né? Eu tenho visto que principalmente esses movimentos essas comunidades, né, tanto nas favelas e nas periferias, quanto no campo também, a gente tem se colocado muito como essa posição, e aí eu falo assim, gente, posição de protagonismo, porque em todos os espaços que eu vou, são essas pessoas que estão travando esse debate, que estão trazendo e que estão construindo vamos dizer assim, essa forma do como a gente vai agir com a perspectiva da questão da crise climática, porque ela está dada, não é uma coisa futura mais, né? E como ao mesmo tempo também é extremamente assustadora, assim, para mim, né? Eu não sou ambientalista há tantos anos, eu acho que deve ter uns 5 anos, vai fazer uns 5 anos agora em 2024. Gente, a Fran tá com o. Acho que vocês estão percebendo, travou. Fran, você conseguiu voltar?
Então, para mim caiu geral aqui, entendeu? Para mim eu tava picotando e agora eu voltei, mas assim, cortou sua fala bem no meio, assim. Aí eu tava até. Eu vou repetir algumas coisas assim. Tá, eu Então, tava a parte até que a gente tem se colocado esse lugar da população, né, negra, indígena no protagonismo. Foi até aí que, tipo, né? eu estava falando que como a gente tem, né, a gente está tá tentando construir, né, essa perspectiva de uma coisa que já não é mais no futuro, ela está dada no nosso presente. E eu estava falando também que como eu não sou socioambientalista há tantos anos, eu acho que vai fazer uns 5 anos em 2024, assim, que eu me atentei para essa questão. E como que, assim, óbvio que eu sei que a questão das mudanças climáticas, elas estão sendo debatidas há muito mais tempo, só que como essa situação se tornou muito mais alarmante nos últimos anos, sabe? Como eu acho que também, não sei se você acredita que você tem acompanhado, como foi esse processo também de pensar os últimos anos de governo, né, o quanto que isso impactou né, na questão das questões ambientais. Eu falo porque eu li um relatório do Observatório do Clima que eles falam que, né, no mundo, 70% das emissões globais de gases de efeito estufa são provenientes de combustíveis fósseis, mas que no Brasil e que a participação dos sistemas alimentares a nível mundial é de 31%, mas mas que aqui no Brasil essa os gases de efeito, né, estufa relacionados aos sistemas alimentares são de 73,7%. E que a maior parcela, né, pensando toda a cadeia de produção, enfim, dos sistemas alimentares, nesse caso a gente está falando dos poluentes, né? Que a maior parcela dessas emissões é proveniente da mudança de uso da terra, né, de uso do solo, que aí no caso seria, em primeiro lugar, o desmatamento, né, respondendo por 56,3%, e que em segundo lugar entraria a agropecuária com 33,7%. Né? Então, assim, eu estava falando aqui, era mais de como quando eu comecei a militar, vamos dizer assim, na questão socioambiental, a gente tinha uma preocupação, sim, com as queimadas, com as coisas que estavam acontecendo, mas que isso, de alguma forma, parece que se tornou muito mais alarmante na perspectiva de uma mudança muito brusca em poucos anos, assim. Eu lembro que os relatórios que eu lia do IPCC era que até 2052 ia aumentar 1,5 grau, mas que nos últimos anos a gente já meio que está, esse dado já ficou ultrapassado. Né? Então, eu estava trazendo essas informações, e aí uma das coisas que aí você falou várias coisas, né? E com relação até o que esse relatório da ONU eles trouxeram, né? Essa questão, por exemplo, dos sistemas injustos de distribuição da terra, que é isso que você falou, com relação à questão dessas comunidades que estão atuando diretamente no que a gente pode chamar de justiça climática ou justiça socioambiental, né, que aí seriam indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, né, e uma outra coisa seria essa transição para um sistema alimentar mais sustentável, né, agroecologia, agricultura regenerativa, técnicas de reabilitação de solos, mas como é que a gente pensa, assim, pensando no cenário brasileiro, do que a gente viveu nos últimos anos e de como está dado hoje, né, pensando em questões até de incentivos, porque eu acho que a maior questão para as comunidades tradicionais e quilombolas e ribeirinhas, para além dos ataques de grileiro, né, de mineradora, de outras questões, é a falta de incentivo, né, de incentivo inclusive fiscal, de incentivo financeiro, que eu falo de financiamento. Como assim como você tem acompanhado esse debate, assim, né, para a gente pensar uma transição de fato? Muito bem, vou começar aqui pelo final, né? Eu particularmente tenho um pensamento que é crítico à ideia de transição de sistemas alimentares, principalmente partindo dos organismos internacionais, né? Se a gente olhar a maioria desses relatórios, né, que propõem transição de sistemas alimentares, a gente acaba também reforçando uma ideia de que
existe só um modelo de sistema alimentar global, e não é isso, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, considerar que existem sistemas alimentares, né, no mundo, e que alguns sistemas alimentares precisam ser potencializados numa dinâmica mais, né, global, porque a maioria, né, se a gente for pegar para analisar os documentos da ONU mesmo, né, da FAO, né, que propõem uma transição de sistemas alimentares, a gente mantém o mesmo modelo de desenvolvimento, né, a partir de sistemas alimentares centralizados, né, e que não propõe uma ruptura, né, de poder econômico, político, social e ambiental. É como se a gente estivesse mascarando ou prolongando um problema, né, ou pintando de verde, né, como, né, tem se muito falado, né? Vamos pintar de verde o debate da transição energética, o debate da transição dos sistemas alimentares. Primeiro que a maioria dos documentos propõe uma transição uniforme, né? É como se todo o sistema produtivo de alimentação fosse do mesmo formato, estivesse na mesma condição territorial, e a gente sabe que isso não existe. Então, tratando-se do Brasil, nós precisaríamos ter uma mudança estrutural no acesso à terra e garantia de territórios. Então, assim, como pensar, né, se a gente for manter essa denominação de transições alimentares, com esse compromisso, né, de mudança estrutural, né? Porque senão, né, quem são, né, os proprietários, os agricultores que teriam condições de fazer a transição dos seus sistemas alimentares hoje no Brasil, né? É quem tem acesso à terra, a território, acesso à tecnologia, né, que é voltada para médios e grandes produtores, né, porque, né, não se vê hoje, né, muito incipiente o desenvolvimento de tecnologias. Isso me incomoda um pouco no discurso, né? Vamos pensar em tecnologias de adaptação às mudanças climáticas. Quem é que está tendo acesso ou vai ter acesso a essas tecnologias, né? Porque a gente tem um problema, né, de desigualdade social histórica nesse país de acesso à terra, né, de concentração de terras na mão, né, de proprietários, latifundiários, de monocultivos, brancos, né, né, que vem de um contexto, né, desde o período colonial, né, se é que a colonização acabou nesse planeta, né, eu acho que é bom a gente colocar esse jogo. Então, né, eu sempre questiono essas medidas. Nós vamos adotar a redução de emissão de CO2 nos países, né? Aí assim, são umas receitinhas globais, universais, como se todos os países, se todos os povos, se todas as sociedades existentes tivessem as mesmas condições de adaptação para essa transição. Então, como que nós avançamos num debate crítico a essa transição? Porque, senão, né, a gente corre o risco, né, de pensar em soluções a partir da mesma lógica capitalista de exploração da terra e da natureza, que promove essas mudanças climáticas, né, que promove o aquecimento global, que promove, né, a erosão, né, dos solos, né, a desertificação, que promove, né, a contaminação das nossas águas, do nosso ar, né? Então, assim, isso é um ponto muito central, né, que nós, né, que temos pesquisado sistemas alimentares, nós temos trazidos para essa discussão, senão fica um discurso, né, uma romantização, um discurso muito, né, alguém falou pintado justamente, pintando de verde e amarelo, né, propostas aí para redução, né, das mudanças climáticas, dos efeitos, como salvar a agricultura, como, né, acabar com a fome no mundo. Então, a gente não avança se a gente não repensar, inclusive, né, o que a gente tem hoje aí dado como alternativas globais e universais, né? E é preciso considerar, principalmente aí, né, que a gente está num país
com uma alta concentração de terras, desigualdades sociais, violências contra, né, esses povos, que desenvolvem sistemas alimentares, né, saudáveis e sustentáveis, né, há muito tempo. Eu acho assim, né, e me preocupa muito também quando a gente faz uma análise a partir das mudanças climáticas, como se fosse algo assim, né, que começou nos últimos governos, né, Bolsonaro e tudo mais, e não é, né, gente? Só eu trabalho mais tipo de 10 anos com a pauta dos agrotóxicos no Brasil, e a gente está há muito tempo dizendo que isso, né, está gerando impactos, né, na produção de alimentos, na biodiversidade, né? Então, assim, são narrativas que também que foram silenciadas há muito tempo. Se, né, as autoridades, os governos, o Estado, né, tivesse ouvido o que os povos, né, indígenas, né, o que as populações quilombolas, os agricultores familiares estavam alertando há muito tempo, com certeza a gente não estaria nesse momento onde esses efeitos e esses impactos se ampliaram para a sociedade. Porque enquanto a população, nós aqui no Pantanal, né, vou citar um exemplo prático, enquanto a gente estava aqui há anos dizendo que o avanço do agronegócio sobre o bioma pantaneiro estava gerando perda da biodiversidade, né, extinção de espécies animais, vegetais que são importantes para o equilíbrio, né, e a manutenção dos nossos sistemas alimentares, né, a gente não estaria passando agora por um contexto de desequilíbrio, né, de aumento populacional, né, de insetos, né, atacando, né, as roças. A gente não estaria passando por um processo de desertificação do Pantanal, que é considerado a área, né, mais alagada do planeta e está com falta de água, né? Então, assim, agora o que eu percebo, né, é que os efeitos se ampliaram para além de quem sempre, né, sofreu historicamente violações socioambientais nesse país. E aí toma-se uma proporção muito maior ainda, né? E como esses empreendimentos do agronegócio, né, à base de monocultivos, de grandes empreendimentos, mineração, contaminando tudo, hidrovias, hidrelétricas, né, foi fomentado por um projeto de desenvolvimento político do país. Quem é que vai assumir essa culpa? Né? Porque, Nádia, eu não sei se você percebe, mas eu acho que em muitas, né, agendas, né, socioambientais de discussão, me parece que há uma transferência de responsabilidade para esse contexto que a gente vive, onde povos e comunidades tradicionais têm a obrigação, né, agora de recuperar, né, um ecossistema que foi degradado historicamente por um projeto político de desenvolvimento econômico. O que a gente sempre fala, né? Por isso que me incomoda essa história. Vamos adaptar mudanças climáticas. Parece que a gente está aceitando, né? A adaptação, para mim, a gente vai aceitar o que está dado e vamos, né, propor ações para conviver, se é que é possível conviver, né? Num colapso, né, climático, né, de dimensões aí que são extensas, né? Afetando não só o meio ambiente, mas a população, a produção de alimentos, o consumo de alimentos. Então, a gente tem problemas sérios no atual governo, se a gente for analisar a política, né, ambiental do Brasil. Há uma manutenção, né, de um projeto que promove, né, todos esses desastres. E a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, né, o quanto que também, né, a luta por direitos, pela justiça social, pela democracia, elas são aliados importantes, né, no combate aos efeitos da mudança climática e também uma luta importante para a luta da produção de alimentação saudáveis no Brasil. Essa fragmentação é muito difícil. Eu não sei como que as pessoas conseguem pensar em alimentação sem pensar em natureza, sem pensar em meio ambiente, né? Então, parece que a gente está aí sempre lutando para costurar aí,
né, essa fratura, né, essa ruptura, né, que é promovida intencional, né, deste modelo, né, capitalista, colonialista, que impera até os dias atuais. Então, é importante falar em transição de sistemas alimentares, mas vamos fazer um debate crítico de que transição a gente está falando. A gente quer uma transição justa e acessível para todo mundo. E para isso a gente quer terra para a população, território, a gente precisa de reforma agrária, a gente precisa, sabe, de democratizar o acesso, né? E a gente precisa de conservação, né, ambiental, a gente precisa de direitos, né, de populações, a gente precisa reconhecer esses sistemas alimentares que existem, né? São anulados e invisibilizados, mas existem. A gente não está inventando a roda, né? Então, assim, eu penso muito assim, como que a gente potencializa, né, essas iniciativas que existem em vários biomas brasileiros, em várias regiões, né? Eu fiquei aqui ouvindo você falar. Nossa, na verdade, passou tanta coisa na minha cabeça que eu queria comentar. Uma das coisas que você falou, essa questão dos governos, assim, dá até um certo desânimo, né? Porque a gente vai vendo, assim, entre governo, assim, é meio chato a gente falar isso às vezes também, porque é meio que a nossa vida cotidiana eterna aqui no Brasil, assim, sabe? Parece que a gente nunca muda, a fita não muda, sabe? Às vezes o que muda é um extremo, né? Tipo assim, às vezes quando um governo é mais ou menos. Em 2017, o primeiro relatório com relação aos povos indígenas que eu lia, que até então eu tinha zero conhecimento sobre povos indígenas, eu tinha conhecimento já sobre comunidades quilombolas, porque eu participei da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal em torno. Então, já tinha algum conhecimento sobre comunidades quilombolas, mas sobre comunidades indígenas eu tinha zero. E aí eu participei da TL e aí eu li um relatório do CIMI, né, do Conselho Indigenista Missionário, que até então era o único órgão no Brasil que fazia. Olha que absurdo! E isso foi em 2018, né, que tive acesso. Óbvio que esse relatório era produzido, acho que há alguns anos antes, ou mais tempo do que o primeiro que eu li. Mas o que eu estou dizendo é que até um tempo atrás, antes da PIB, né, se tornar uma grande organização e tal, indígena no Brasil, era o Conselho Indigenista Missionário, era o único que fazia um relatório sobre violência contra povos indígenas no Brasil. Era o único lugar que você tinha um acesso a alguma coisa relacionada a isso. E eu lembro do relatório, tem uma frase assim que, sabe, nunca mais saiu da minha mente, que eles falavam assim: a diferença né, dos outros governos, por exemplo, o governo Lula, e isso a gente estava no contexto ali ainda de Michel Temer, né, 2018, quando eu li esse relatório. E aí, 2018, enfim, ali já para entrar o governo Bolsonaro. E aí eu lembro que eles falavam uma frase: a única diferença é que antes a gente tinha a porta totalmente fechada e hoje a gente tem uma porta para a gente entrar e conversar. Não quer dizer que vá sair algum resultado concreto, quer dizer que a gente pelo menos tem esse espaço para dialogar, ou seja, não é quer dizer. Então, quando você estava falando dessas coisas, eu fico pensando assim, na política, né, que a gente às vezes acaba colocando de fato muita responsabilidade, por exemplo, dentro de cima do governo Bolsonaro. Eu acho, a única coisa que eu acho é que, de uma certa forma, o Bolsonaro atacou meio que toda a legislação, assim, não o governo, não ele em si, mas o Congresso, né, tudo junto, junto com o apoio ali, né, da presidência, acabou atacando muita, vamos dizer assim, avanços na legislação. Eu não vou dizer que eu, que sou do jurídico, não vou dizer que necessariamente eram aplicadas, mas que que a gente tinha alguma proteção em algumas áreas e que elas foram muito atacadas nos últimos anos. Mas realmente como. Mas isso de você falar que, de fato, acho que a sensação que a gente tem agora é de ter ampliado para toda a população, que você está dentro do ônibus, você está no mercado e as pessoas estão sentindo os efeitos e preocupadas, que eu acho que essa é a grande diferença, que antes as pessoas não tinham essa preocupação porque isso não tinha chegado a elas, né? E que agora a gente está sentindo os efeitos de fato disso, assim, né? Mas quando eu fico dá um certo assim agonia, porque a gente está passando por um processo também, está tudo muito caro,
né? Quando a gente pensa de alimento in natura mesmo, eu fui ver, acho que a banana chegou aqui em Brasília, né? A banana estava a R$ 9, a batata inglesa está assim nessa faixa de preço, R$ 8, R$ 9, batata inglesa, a cenoura, a beterraba, o alface está caro, tá tudo muito caro quando a gente pensa em questão de alimento in natura, né? E também como a gente tem, aí isso fez com que muitas vezes a gente acaba abrindo mão, de fato, dessa alimentação. Eu vejo que aqui em casa mesmo a gente tem comprado menos. E aí, óbvio, tem duas coisas que a gente sempre pensa quando a gente pensa em alimentação, né? A gente pensa nessa alimentação da gente comer, por exemplo, mais alimentos in naturas e tentar ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que já não é a realidade da maior parte dos brasileiros, ou seja, a maior parte dos brasileiros sequer estão comendo, por exemplo, arroz e feijão, que era o nosso tradicional ali, o nosso cargo-chefe, né? E de como a gente tem modificado também a nossa alimentação, inclusive comendo mais ultraprocessados. E quando a gente pensa em comer alimentos in natura, a minha preocupação, por exemplo, é se eu não estou comendo agrotóxico demais, né? E eu sei que você também acompanha, né, esse debate aí e aí eu acho que é interessante para a gente fazer essa diferenciação, porque, por exemplo, em alguns relatórios que eu li, eu vi que eles falam assim dos sistemas alimentares, falando dessa produção alimentar, mas essa produção alimentar não é comida, né? Eu falo desse sistema do agronegócio em si, né? Não é exatamente a comida que a gente come no cotidiano, né? Então, assim, até queria que você falasse um pouco também sobre o que a gente considera alimento quando a gente está falando desses sistemas alimentares, de soberania alimentar e tal também. Bom, vou dar dois posicionamentos, né? Um posicionamento mais da gente compreender o funcionamento dos sistemas alimentares, né? Porque por mais que a gente, né, sempre isso é uma narrativa muito presente nos movimentos sociais, né, que lutam por soberania alimentar, alimentação saudável, né? Que o agronegócio não produz comida, produz commodities, né, para exportação, né, seja soja, né, milho, algodão, né? A gente precisa, né, considerar que esta produção ela interfere e movimenta, né, os sistemas e abastecimento alimentares no mundo, né? Porque se a gente só faz essa negativa, né, de que não é alimento e não considera, né, que o preço, o mercado de commodities no mundo controla, inclusive, né, a, controla, né, o preço dos alimentos, né, que chegam até a mesa das populações, a gente não consegue fazer uma leitura de como que funciona, né, a estrutura de produção e de consumo e abastecimento alimentar no mundo. E é preciso considerar, porque se a gente quer enfrentar, né, denunciar e fazer crítica, né, a esse modelo agroalimentar que a gente fala. Então, eu estava falando que eu acho que são duas análises de reflexão que a gente precisa fazer, tá? O André está mandando aqui que Dona Gonçalina deve estar levando pastel para mim, porque eu estou aqui no Quilombo do Chumbo, né? Dona Gonçalina é uma das nossas matriarcas aqui, né? Ela está cuidando de mim, Andrés, aqui direitinho. Mas, assim, só voltando aqui para a gente pensar duas coisas, né? Uma coisa é essa narrativa do que é alimento e que não é, né? Obviamente, né, que qual é o papel de uma alimentação saudável de um alimento? Nutrir, né, o corpo, né, o corpo social, político, né, das sociedades, né, promovendo saúde e tudo mais. Nós sabemos que, dependendo do formato como esse alimento é produzido ou mercantilizado, ele deixa de ter essa função, né, da sua... e aí vai para esse caminho, né, inclusive, né, que a gente sempre diz que o que o agronegócio produz, eu estava voltando a dizer que é importante a gente fazer essa diferenciação, né, do que é alimento e que não é. Né? Então, se a gente pensar nos sistemas alimentares do agronegócio, né, eu gosto de falar dos sistemas, né, agroalimentares para justamente dizer que é preciso a gente considerar o que o agronegócio está produzindo
inclusive porque o Estado dá subsídios, né, a essa produção, né? É aquela crítica que a gente faz, né, quando ouve, né, dizer que o agro, né, é pop, é tech e tudo, né? É fácil ser pop, tech e tudo sendo subsidiado pelo Estado brasileiro, né? Vamos inverter a lógica, né? Se a gente, né, tivesse os mesmos subsídios e incentivos fiscais para a agricultura familiar, né, para a produção, né, agrícola dos sistemas alimentares tradicionais indígenas e quilombolas, a gente também, né, seria pop, tech e tudo, né, nessa dimensão que é vendida, né, pela estrutura, né, agroalimentar. Mas é preciso considerar que as commodities que o agronegócio produz, ela interfere, inclusive, no preço dos alimentos, né, na balança comercial de vendas, da alimentação, né, da população brasileira, o que chega, o que não chega. Né, porque a gente tem nichos de mercados, a gente tem controle, padronização, as multinacionais que, né, controlam, né, a produção de sementes, são as mesmas multinacionais que produzem agrotóxicos. Então, você vê que há, né, uma estrutura, né, econômica que mantém os sistemas agroalimentares. Então, é preciso a gente considerar isso até para pensar em política pública, para a gente pensar em uma transição, né? Transição desses sistemas alimentares. Porque a gente tem que romper com isso. Né? Não basta só, por exemplo, né, deixar de produzir commodities. Se a gente não muda a estrutura, é o que acontece. Daqui a pouco a gente vai ter agronegócio, monocultivos de produção de arroz, de feijão, como tem, né? Que aí, né? Como que a gente vai fazer, inclusive, essa crítica, né? Que não produz alimentos, né? Então, é pensar o próprio modelo, né? De desenvolvimento agrícola, pensar o modelo de estrutura desse sistema agroalimentar. E aí, pensando um pouco no que a gente vem discutindo sobre. Você falou uma coisa, Nádia, que eu fiquei muito pensando e refletindo, que é sobre as alterações, né, no consumo de alimentos saudáveis, né, a questão dos agrotóxicos também. Eu acho que é importante a gente entender que tem muita gente lucrando com a crise ambiental, né, lucrando, continuar né, a gente fala que o capitalismo, esse sistema capitalista, ele consegue, inclusive, estar olhando para os problemas, né, ambientais, o aquecimento global, como um caminho em viés para lucrar sobre isso, né? E aí a gente vê, né, se a gente considerar, por exemplo, né, as abordagens, né, de políticas internacionais nesse caminho, de multinacionais que começam a investir, né, em tecnologias, né, adaptadas, né, à seca, né? Então você vê mais uma vez uma retroalimentação do sistema, né? E isso é preocupante, né? Eu desconfio desse discurso muito, né, ecológico, de um viés bem colonialista, né, de exploração ou de mitigação de mudanças climáticas a partir do norte, né, global, da União Europeia, sobre países, né, do sul global, da África, do Brasil, como se o Andrés até, né, colocou aqui, né, que era sobre as soluções compartilhadas, né? Mas como se daria isso de soluções compartilhadas quando você tem uma lógica, né, de imposição, inclusive, né, de sistemas alimentares, né, de, né, soluções, né, a partir de uma lógica, né, do norte, né, para o sul global. E isso a gente precisa, né, problematizar e discutir muito, né? E aí, gente, assim, uma coisa assim que eu acho que eu não sei se eu perdi um pouco, né, do que você tinha comentado também, mas eu acho que é isso, né? É preciso a gente considerar, né? É preciso sim a gente considerar o que o agronegócio está produzindo, porque isso regulamenta, né, a balança de comercialização de alimentação no Brasil. Senão a gente acaba, não, a gente vai só, né, não vai discutir o poder político e econômico né, desse setor, né? Hoje, se a gente tem o preço de arroz caro, da banana que subiu, né, existe, né, um sistema, né, de abastecimento, de comercialização, também influenciado,
pela produção e comercialização das commodities, né, que não tem nada a ver com a necessidade, né, alimentar da população brasileira e assim por diante. Você falou uma coisa, né? Hoje está tudo muito caro, né? Então, como, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar e refletir. Tem um artigo que eu escrevi o ano passado que é Apartheid Alimentar, né? E vai falar um pouco sobre como o sistema de abastecimento do Brasil ele está estruturado, né, para esse distanciamento da população, né, negra, né, indígena, periférica, do acesso à alimentação saudável. Em contextos, né, onde você tem um agravamento de desigualdades sociais, né, do trabalho, da geração de renda, né, obviamente que, né, você recai sobre a população, você tem um alargamento dos impactos também das mudanças climáticas sobre essa população. Por quê? Né, quais são as condições hoje da população, né, adotar tecnologias, né, para enfrentamento, né, da crise ecológica, da crise climática, né, diante de um contexto de aprofundamento de desigualdades sociais. E aí é óbvio, né, não é fazendo críticas, mas já fazendo críticas, né, ao governo Lula, né, que a gente não vá considerar esse período que foi, né, os últimos anos, né, esse retrocesso, né, em acesso a direitos básicos, né, da população, como foi o governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, acho que é um bom indicador aí de análise se a gente fazer uma correlação com os retrocessos ambientais vivenciados no Brasil, né, a legislação ambiental, a boiada que passou, como isso, né, também promoveu desigualdades socioambientais e agravou aí problemas como a fome, né, qual a relação de uma política, né, de Estado, né, que prioriza, né, modelos de desenvolvimento e de agricultura, né, que promove várias violações de direitos humanos e assim por diante, né? Então, acho que a gente é preciso sempre fazer esse debate a partir desse viés também, né, de que não dá para a gente fazer uma leitura, né, da crise, né, climática, né, das injustiças ambientais, sem falar em injustiças sociais, né, e de acesso a direitos de populações no país, né. Tem uma relatora da ONU, eu acho que foi bem interessante, a gente tem um relatório da ONU que foi, né, publicado, né, acho que 2020, que é sobre como, né, a crise climática recai sobre as populações racializadas no mundo, né? E aí a Chiume, né, que é a relatora, ela vai dizer justamente isso, que o problema, né, de justiça ambiental é um problema de justiça social no mundo, né? Então, inclusive que as medidas que estão sendo propostas mantêm essa injustiça, né, social e algumas populações não estão privadas, inclusive, desse acesso, né, a tecnologias de adaptação climática. Eu fico muito observando assim, para onde que está caminhando as soluções do clima, né? Para onde que caminha, né? Quais os países que são detentores, né, dessa tecnologia, né, de adaptação, né? Quais países, né, que têm maiores investimentos, né, para garantir a manutenção de sistemas alimentares diversificados, né? E aí eu acho que pensando assim, né, no Brasil, né, o país ele é uma fonte, né? Ele é um lugar, né, rico em biodiversidade, né? Então, né, todos os olhares, né, se voltam também para o Brasil no sentido de ser um, um lugar de interesse, né, econômico, né, para retroalimentar esse sistema, né, capitalista que prevê, né, lucrar também com as mudanças climáticas, né? Prevê não, já está lucrando, né? Se a gente parar para fazer uma discussão muito mais profunda, né, sobre, né, políticas de compensação, de adaptação, mitigação, mudanças climáticas, né? Fran, eu tenho uma, assim, eu vou fazer essa e depois mais uma, eu acho, e aí a gente consegue fechar. É que enquanto você falava,
eu tenho acompanhado muito, assim, dado algumas consultorias, você sabe que a gente, né, acaba com umas consultorias, participado de algumas conferências, enfim, debates, roda de conversa, uns espaços assim, que eu sei que você também participa de vários. E aí você falando dessa questão de adaptação, mitigação, tem outros nomes também, que agora eu não vou me lembrar, que são uns quatro, assim, adaptação, mitigação, reparação, não sei o quê. Você acredita que a gente está nivelando por baixo, assim? Você acha que a gente está exigindo muito pouco? Eu fiquei pensando assim, né? Porque assim, houve um retrocesso muito. Quando eu falo que houve um retrocesso no governo Bolsonaro, eu falo mais uma coisa da questão de leis, assim, sabe? Eu acho que durante o governo, eu estudei muito, li muito sobre os dossiês de coisas que a gente perdeu, de coisa que a gente demorou muitos anos para construir de política pública, coisas assim, simples assim, sabe? Eu não vou nem lembra assim de, sei lá, queimada em tal lugar que não pode ter. Estou só chutando uma ideia. E aí, de repente, um negocinho pequeno lá em, sei lá, Pernambuco, na cidade pequena que tinha lá, caiu. Mas aí eu fico pensando assim, com relação a essa questão, porque tem se falado muito sobre essa questão de adaptação climática, muito, em todos os espaços, os debates que estão sendo feitos a nível governamental, né, que a gente está falando de uma política de governo, do governo Lula, por exemplo, também tem se debatido, mas em todos os espaços que eu vou, é como se a gente tivesse aceitado uma derrota, sabe? É como se a gente, assim, olha, agora a gente vai ter que conviver de fato com o que está dado, não tem como a gente ter uma perspectiva de mudança, ou a gente, ou de algo, aí fala-se muito se, por exemplo, uns termos que eu não escutava antes, né, eu estou falando da minha experiência, de advocacy de políticas públicas, né, era um termo que até então eu falava, gente, o que isso quer dizer? Lobby? Enfim, né, uma crítica meio, mas é uma coisa que tem me incomodado muito, assim, sabe? E aí, às vezes, você tem essa impressão, assim, ou essa leitura? Eu sei que às vezes é um tema um pouco mais polêmico, de que a gente está nivelando, a gente meio que está aceitando a derrota e nivelando por baixo as nossas exigências. Eu falo porque, por exemplo, nos debates que tem acontecido também, você estava falando aqui sobre os lugares, as pessoas que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas, né? Que são pessoas negras, comunidades tradicionais, aí eu vou falar de comunidades tradicionais no nível de Brasil, mas no nível de mundo, indígenas, enfim, né? São essas pessoas, os países mais, vamos dizer, os países menos desenvolvidos que falam, ou mais pobres também são os que estão, né, sofrendo mais os efeitos. E aí, só que a impressão que eu tenho é que a gente. Aí você fala muito dessa questão de mudança de sistema mesmo, né? Que é a mudança do sistema capitalista. Só que em alguns debates que eu vou, as pessoas não estão falando nem acesso. As pessoas falam acesso a território e a terra, acesso à terra. Mas ninguém está falando em reforma agrária e nem, por exemplo, em redistribuição de terras. Então, assim, você acredita? Essa é uma coisa que é uma pergunta que eu tenho feito muito, assim. Será que a gente não está nivelando por baixo, assim? Você tem essa leitura? Muito bem, vamos lá. Eu acho que a gente trouxe a discussão para um lugar que é o diálogo, né, das nossas pautas, né, ambientais, socioambientais, né, de povos, dos movimentos sociais para o Estado, né, e a gente tem que tomar um cuidado com isso, né, ou entender, né, qual é o papel nosso, né, de incidência, né, então, eu sou uma pessoa que, né, acho que quem me conhece sabe que eu transito muito também, né, nesses espaços já transitei, né, participei do GT de transição do governo Lula, né, pro GT de desenvolvimento agrário, discutindo a importância das políticas, né, quilombolas, das secretarias, de ministérios e tudo mais. Né, eu acho que é a forma da gente pensar mesmo o Estado, né? Eu acho que a gente tem que, né, pensar, né? Que Estado é esse que a gente tem, né? E qual é a nossa qual força, né, política de peso que a gente vai ou está dando para esses espaços.
Eu não acho que a gente tenha avançado muito, né? Olha, eu aqui até falando isso, mas é que a gente tem que analisar o processo de construção de políticas públicas, né? A gente não está no momento favorável, né? De retomada de políticas públicas, como acho que a maioria das pessoas, né, de forma mais geral, nossa, né, a gente agora tem um governo, né, que se posiciona, né, como um governo de esquerda, né, pelo menos, né, leva isso no nome, né, mas as condições de participação, de construção, elas estão muito limitadas, né? Acho que elas sempre foram, né? Talvez a gente precisa considerar isso, né? Aí eu até pergunto quais são os caminhos, né, que a gente tem para exigir e tensionar isso, né? E eu penso muito que a gente precisa retomar nossa capacidade de mobilização social, de organização social enquanto povos, enquanto, né? Isso não precisa se dar num espaço só, né? O pessoal fala muito assim, a gente precisa fazer as alianças políticas, né, dos povos, das comunidades e tal. Eu acho que são alianças, né? Eu acho que são espaços de intervenção na sociedade que a gente precisa considerar, né? Senão, se a gente fica projetando isso só numa mudança para dentro de governos, a gente corre o risco de ser cooptado, a gente corre o risco de reduzir a nossa capacidade de interpretação, inclusive do papel do Estado, na criação de políticas públicas e no dever, né, que é garantir direitos, né, que não deveriam ser negociados em hipótese alguma, seja em governos, né, de esquerda, de direita, o que for, né, mas que acabam limitando a nossa atuação enquanto sociedade. Então, o que eu percebo, né? Eu não sei se a gente está exigindo pouco ou se a gente está direcionando as nossas forças de O exigência lugar errado, né? para o lugar errado ou para apenas um lugar. Eu sempre penso sobre isso, né? E essa crítica, né, que a gente faz a modelo de desenvolvimento, eu acho que a gente seria muito ingênuo de achar que uma mudança governamental, né, ou então, né, de mudanças, né, de Congresso poderiam caminhar para esse sentido, considerando a própria estrutura que a gente tem de poder, né? A gente tem que olhar quais são, a gente, né, que discute um pouco isso de Estado e desenvolvimento, quais são as correlações de forças que estão dadas na sociedade para que as nossas narrativas, para que a nossa defesa da alimentação saudável, da reforma agrária, né, estejam pautadas, né, e asseguradas no governo. Eu acho que a gente não tem que baixar a guarda, né? Eu até provoco isso, né? Não é porque a gente tem, né, o governo do PT agora que a gente tem que baixar a guarda e achar, gente, a gente tem que entender o papel da sociedade, inclusive na correlação de forças, né, do Estado. E se a gente não estiver organicamente, né, envolvido, né, e atento para isso, né, não é governo A ou governo B que vai fazer isso. Até porque a gente sabe muito bem como é a composição do nosso Congresso, né, e as pessoas parlamentares que estão lá defendendo as pautas, né, particulares e estão extremamente aí ligadas a esse mesmo sistema agroalimentar, né, do agrotóxico, né? Se fosse assim, a gente não tinha um PL do veneno aprovado, né, durante o governo Lula, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? E não é que a gente não acredite, né, na atuação do Estado, mas é mais pensar, né, que a gente faz parte desse Estado e que a gente precisa, né, ter uma atuação para além de pautas governamentais. E a gente não está falando de criar políticas públicas, a gente está num momento difícil de criar políticas públicas. Até as políticas públicas que a gente já criou têm erros, problemas seríssimos. Qual é o espaço que a gente está analisando e avaliando isso, né? Eu tenho observado, né, os espaços que a gente, né, tem incidido da tal participação social, que nem é tão social assim, porque o que é social, né, no Brasil, né? Normalmente as pautas indígenas e quilombolas não é social,
né? Entram como minorias, né? Então, assim, como que a gente olha, né, para essa participação social? Porque há uma expectativa, foi criada uma expectativa que a retomada governamental, de retomar espaços de participação social, que já apresentavam problemas muito antes, né? Então, assim, isso acaba também, não é um tom desanimador, não, é um tom para a gente, né, repensar mesmo as nossas estratégias. Né? Eu gosto muito assim de olhar para o movimento indígena, né? E o movimento quilombola tem feito isso também muito, para além do Brasil, né? Para além do Brasil. Para além do Brasil, a gente tem que olhar, né, e buscar alianças, seja a nível local, territorial, nacional, internacional, porque a gente sabe que é um controle e uma manutenção de poder aí a nível global, né? E se a gente não tensionar, né, aonde a gente precisa tensionar, a gente vai ter poucos avanços, né? Então, um pouco esse cenário, né, que é preocupante, mas que também não é de agora, né, gente? Então, pensar, né, enquanto sociedade, enquanto movimentos sociais, enquanto, né, como é que a gente vai traçando estratégias diferenciadas em diversas escalas de atuação, sabendo que a gente está lidando com correlação de poder, né? Fazer uma análise de políticas públicas a partir de análise de poder mesmo, né? E analisar as políticas ambientais que estão sendo propostas, né? Hoje a gente tem aí, né, várias, né, programas sendo lançados, né? Então vamos olhar com esse olhar, né, mais críticos, né, de quem é que, né, dessas políticas públicas, qual é a possibilidade de eficácia dela, né, na prática, né, dos territórios, na prática do dia a dia, né? Na prática do dia a dia, na prática, né, da vivência de quem tem, né, dos trabalhadores, trabalhadoras, das populações que já sofrem um conjunto, né, de opressões, né, diárias, né? Então, dificilmente uma pauta como reforma agrária ela se torna prioritária, né, no atual contexto, né, do país. Né? A gente está muito pelo contrário, né? Eu acho que o agronegócio, né, está aí muito favorável já há um bom tempo, né, no atual governo e não só no Congresso, né? Então a gente vê as alianças, inclusive, né, políticas que foram estabelecidas. E a gente não pode, né, nem romantizar e nem achar que não, tudo bem, porque a gente tem, né, foi feita alianças políticas e se não for dessa forma a gente não avança, né? Então, um pensamento um pouco radical mesmo, né, no sentido de que, né, a mudança ela começa em outro lugar, né? Eu acho que começa em outro lugar, né? E é preciso, né, estabelecer essa potencialização, né, de resistência, de força, de luta que já existe, incidindo de forma mais orgânica, organizada depois, né, para dentro, né, de governo, né, e para outros espaços da sociedade. Inclusive, eu acredito até a última live do mês passado, a gente falou sobre identidade e território, né? Que justamente, gente, a gente está conversando aqui, eu tenho a mesma avaliação que você, assim, é muito interessante, né? Se a gente fica muito inserido dentro de um espaço, a gente começa a pensar como aquele espaço. É uma coisa muito natural do ser humano, eu acho que de questão de ajuste mesmo, até para economizar energia. Só que quando você pensa, por exemplo, a questão, e isso é uma coisa que a gente debateu muito na última live, eu acho que a gente, essa pergunta que eu fiz também, tem a ver também com essa perspectiva. Eu acho que a gente está passando por um momento de crise muito grande, né, da esquerda, e aí eu vou falar da esquerda e dos movimentos, dos partidos. Eu acho que a gente está passando por uma fase muito, muito complexa. Não é que a gente, não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Não estou dizendo uma coisa que, mas eu acho que a gente está passando por um momento muito acho que a gente perdeu muita coisa, acho que teve muitos retrocessos,
mas eu acho que a gente está tendo que parar, pensar, dar uma respirada e analisar o cenário e para onde a gente quer ir, sabe? E aí, isso que você falou, realmente, nossa, isso sobre a questão de como eu acho que populações, comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, indígenas, acho que pessoas negras, como a gente já visto muito essa parte da identidade, né? E não da perspectiva estrutural do debate, né? E isso é uma coisa também que me incomoda assim profundamente. Eu acho que e como a gente até nós, né? E eu falo nós assim, pessoas racializadas, a gente acaba olhando por esse viés individualista, que é a perspectiva do neoliberalismo, que é a perspectiva do sistema capitalista, e como a gente se afasta desses debates estruturais. Porque quando a gente está falando, por que eu quis tanto trazer esse debate sobre questão de mudanças climáticas, sistemas alimentares, com uma pessoa que é uma pessoa quilombola de comunidade tradicional, para as pessoas entenderem que isso tá interligado, entendeu? Entender que essas questões elas estão totalmente sobrepostas, né? E para a gente trazer esse debate, puxar esse debate para as pessoas, quando eu falo pessoas, né? Pessoas numa perspectiva mais estrutural, porque a gente não ficar naquela questão que eu acho que muitas vezes o movimento. Minha crítica com o movimento ambiental, eu tive muita dificuldade de entrar e de me sentir pertencente, até hoje eu ainda tenho, dentro desse movimento ambiental, a gente sabe bem disso, assim, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me sentir pertencente dentro desse espaço, porque esse espaço não dialoga com quem está sofrendo os efeitos mais concretos da crise climática, né? Que é quem, às vezes, parece que a gente está nesse debate das políticas públicas ali em cima, na questão ali, vamos dizer, abstrata do tema, e a gente esquece da questão prática, né? Dessa vivência prática, dessas outra forma de pensar o fazer das coisas, né? E aí eu vou fazer a última pergunta para você, que tem exatamente a ver com isso. Inclusive, o texto seu que eu mais gosto lá do blog é o texto sobre a questão das chuvas do caju. É o meu texto preferido, porque é uma coisa que eu sinto estando morando em uma chácara e tentando plantar minimamente algumas coisas. A gente vai vendo os atrasos da chuva do caju, da chuva da manga, a gente vai vendo o calorzão que não era para estar fazendo, a gente vai vendo umas mudanças, a gente não vai. Então, assim, é um texto que me remete a uma lembrança muito gostosa de uma vez que eu fui no Quilombo Calunga, em 2019, foi, e aí eu conversei com uma moça lá, que é uma tia de uma amiga minha, e ela estava falando como eles sabem quando vai chover ou quando não vai chover, apenas olhando para o céu, e aí ela explicou várias coisas, que agora eu não me lembro exatamente, mas aquilo me marcou muito, porque eu tenho essa dificuldade dessa conexão, né, de pensar, por exemplo, plantar para mim é uma coisa muito difícil. Eu vim da cidade, não tenho zero contato com a questão da natureza, a gente está tentando ter, né? E eu acho, e aí pensando nisso, assim, nesse outra forma de pensar o mundo, mas não só pensar, mas de construir. Eu vou fazer a última pergunta, que é o que eu sinto, assim, né, de ter um acalento, uma esperança. Assim, como você vê isso, assim, essa construção, um caminho prático, sabe? Como vocês, por exemplo, do quilombo, do seu quilombo, ou não só do seu, mas, enfim, dessas vivências e andanças que você teve e tem, de um caminho para mudar essa estrutura, assim, né? Uma coisa, porque eu acho que a gente precisa. Eu acho que só quando a gente larga um pouco a teoria e as coisas que a gente reflete e vive é que a gente realmente pensa mudanças mais concretas. Olha, sua fala me despertou várias coisas de vontade, né, de dialogar aqui. Primeiro, assim, primeiro, né, quando a gente, né, ouve, né, falar sobre o movimento social está em crise, né? Que movimento social que está em crise, né? Começa por aí. O que é considerado movimento social hoje, né? Poderíamos falar, né, que existe um, um padrão uniforme de pensar movimento social, movimento ambiental, que é um pouco que você traz, os incômodos. O mesmo incômodo que eu tenho, né? A galera parece que está sempre em choque com a realidade, né? Realidade que a gente vivencia há muito tempo, né? E aí o Andrés até colocou aqui, né? Movimento ambiental, intelectual, europeu, chique, branco, né?
E aí, de fato, né, isso me incomoda muitas vezes. A gente vai dialogar com o movimento social organizado, mas espera aí, que organização vocês estão esperando, né? Porque se for num viés de organização, numa perspectiva, né, eurocentrada, colonial, nunca que é considerado, tudo que foge desse padrão não é considerado organizado e nem é considerado movimento, né? E a gente sente isso muito, né, na pele, literalmente, né? Então, né, às vezes eu fico olhando, né, muito uma narrativa do desespero em torno das questões climáticas da crise. É assim, meu Deus, o mundo está acabando, a gente está aquecendo, né, a temperatura, os desastres, né, desastres, né, que não são desastres ambientais. Uma galera, eu estou no Rio morando um pouco, né? Agora não, mas eu estou no Mato Grosso, né? Mas eu tenho estudado, né? Faço doutorado na Rural do Rio de Janeiro e não, vou citar para vocês um caso, né? Inclusive, né? Gosto de trazer essas dinâmicas do dia a dia para a gente entender. Que foi recentemente, né? A chuva, né? Que chegou no Rio de Janeiro e foi, né? Divulgada assim de uma forma, né? Nos jornais, né? Falando, né? Então as pessoas cancelaram, né? Compromissos, agendas, a escola parou porque ia chover um volume muito, né? Alto no Rio de Janeiro, com ventos de 100 quilômetros e tudo mais. Você viu o pavor da população, né? No final de semana, esperando, né, essa tempestade que ia chegar. E foi a primeira vez que eu tive medo da chuva, por estar, inclusive, num contexto onde a chuva, né, em si. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a gente agora tem medo da chuva, né? E, né, a gente que mora, né, no interior, né, que trabalha com agricultura, em comunidades, a chuva é uma alegria, né? Chover significa, né, que vai ter, né, produção de alimentos, que vai ter roça, né? Eu pensava, meu Deus, a realidade dos grandes centros, né? A realidade do contexto social das pessoas faz com que as pessoas tenham medo da chuva, ou que atribuam para a chuva, né? A responsabilidade do desastre, né? Então isso é uma narrativa muito, né, comum, né, de se escutar, né, que acaba a natureza virando uma vilã, né? E aí é muito dessa lógica, né, dessa ruptura, né, da ecologia, né, com as sociedades, com a humanidade, que além de separar as pessoas do contato, né, com o meio ambiente, com, né, os bens, né, da natureza, ainda inverte a lógica, né? Então aí a chuva é um problema, né, que causa morte, que causa destruição, nunca é as condições sociais que essas populações estão, né, submetidas. E aí pensando um pouco sobre isso, é que eu acho que não só para as políticas ambientais, mas para as políticas de agricultura e de alimentação, é que ainda se explora um universo muito, né, do desastre, né? Do impacto, né, da perda, né, do que a gente está perdendo, do que a gente não está consumindo, né, e tudo mais, e pouco a gente consegue absorver ou explorar do que já foi feito, né? Isso me deixa muito assim intrigada. Se a gente parar para pensar que a gente está num território quilombola há mais de 300 anos, sofrendo pressão do agronegócio, perda de terras, contaminação de agrotóxicos, contaminação de mineração, e a gente consegue ainda, nesses 300 anos, produzir alimentos, como é que a gente não vai estudar isso? Como é que a gente não considera o que essas populações fizeram e fazem, né, diante de contextos adversos, né? E aí a gente pouco aprofunda, né, sobre o que a gente já tem, né? E quais são os caminhos possíveis, né, para a gente poder evitar aí, né, o que está colocado, né, para o futuro. Eu sempre olho para a agricultura, né, quilombola, e penso assim: se as nossas comunidades estão produzindo alimentos no mesmo território, fazendo manejo, né, ecológico desse território, como que não tem tecnologia social? Como é que não tem, sabe, né,
coisas importantes. Qual é a narrativa que a gente escuta? Né? A agricultura quilombola é algo atrasado, a agricultura quilombola é algo, né, que nem é considerado, né, produtivo, é algo, né, ligado à cultura desses povos apenas, né? Então não tem desenvolvimento de nada, né? E quando você vai, né, numa outra lógica, que é um pouco que eu estudo e pesquiso muito, que é falar, né, do que a gente tem contribuído, né? A roça de Toucaí, né? Você está, inclusive, estou vendo o livro aqui do Nego Bispo, né, da colonização aí atrás. Nego Bispo sempre trouxe isso, né? A gente tem que falar da gente ganhando, porque falar da gente perdendo, eles já falam, né? E é muito isso, né? Como ainda as alternativas parece, eles nunca consideram que já existe. Parece que a gente está sempre criando ou precisando, né, criar alguma coisa. Como é que a gente potencializa o que já existe? Como é que a gente olha para esses sistemas alimentares como sistemas alimentares tradicionais, mas com tecnologia ancestral, com manejo dinâmico no tempo, porque enquanto, né, as pessoas, enquanto a gente, eu estava falando hoje aqui, né, com a dona Gonçalina aqui do Quilombo, ela disse assim, Fran, várias pessoas aqui, né, já pararam de produzir alimento nas roças por conta do aumento de animais silvestres nos roçados. Isso demonstra um desequilíbrio muito grande, né, no bioma, né, a ponto de que os animais, né, precisam se alimentar e procuram as roças, né, devido ao desmatamento, implantação de soja aqui no contexto. É óbvio, né, que a gente precisa não só garantir produção para a comunidade, mas também garantir produção e equilíbrio ambiental para os animais, né, silvestres, que tem um papel importante, né, na saúde, né, do Pantanal. E aí eu fico muito pensando sobre isso, assim, né? Como que a gente pensa nesses caminhos como caminhos já existentes, né? Caminhos silenciados, caminhos invisibilizados, né? Caminhos que trazem outras perspectivas, né? E como é que a gente vai considerar isso como um movimento também, como organização social desses povos? Porque se a gente não considera que esse povo está organizado, parece que a gente está aqui só sofrendo sem, né? Só sofrendo o impacto sem fazer nada. Ninguém fica num território, gente. Eu sempre falo isso. Ninguém fica num território que está com a vida ameaçada. Ninguém. Ninguém fica. Então, ou a gente busca, né, criar mecanismo, né, para frear os impactos, né, dos agrotóxicos aqui no entorno, ou a gente busca, né, adaptar as nossas práticas culturais e dinâmicas no tempo, né, ou a gente vai morrer, né, ou a gente morre, né, e é sempre olhado para esse lugar como um lugar que não contribui com nada, que não produz nada, né? Seja de produção de alimentos ou produção de conhecimento científico, né? E, infelizmente, os caminhos, né, de construção, né, de conhecimento no Brasil ainda caminha muito por caminhos, né, coloniais, eurocêntricos, racistas, né? E a gente precisa falar sobre isso. Não é à toa, né, que estamos aqui duas, né, pesquisadoras intelectuais negras dialogando entre a gente, mas com muita assim perspectiva de que nem tudo está perdido, né? Eu acho que a gente precisa olhar, ampliar o nosso olhar, né? Expandir a nossa visão, né? E, né, não ficar olhando só para uma direção, né? Existem movimentos sociais e esses movimentos se dão de diversas formas, como eu disse, em diversos territórios, de diversas formas organizativas. Infelizmente, o que é considerado organização, eu já escutei muito. Vocês quilombolas precisam se organizar para ocupar os espaços. É porque os espaços foram estruturados que não cabe à nossa organização. É porque as políticas públicas são estruturadas que não consideram o nosso modo de vida. Então, isso vai dar errado sempre. Sempre vai dar errado, se a gente não entender isso, sabe? Então, acho muito importante que até no debate sobre alimentação saudável, sobre, né, sistemas alimentares, sobre políticas ambientais, a gente possa considerar essa diversidade de formatos organizativos, de existência, de resistências, né? É um desafio, né? É um desafio porque é uma dinâmica, né, que acaba excluindo, né, a gente, né? Mas dizer que
nós estamos, né? Eu sempre que estou aqui no território, sempre, né, me encho muito de muita esperança, né? A gente está fazendo, né? A gente não vai parar de fazer, né? Porque existe um processo contínuo de transmissão de conhecimento, né? Com os mais novos, né? E a nossa existência depende disso, né? Então, seria um erro, né? Seria muita burrice, eu acho, a gente aceitar qualquer derrota ou aceitar qualquer perspectiva, né, que, né, ameaça a nossa existência, né, enquanto povo, enquanto sociedade, né? Então, acho que é por esse caminho, mas eu só queria, né, falar. Você falou um pouco sobre a questão dos agrotóxicos, eu nem entrei muito nessa discussão, né, sobre a contaminação dos alimentos. Nos próximos dias, né, o IDEC deve lançar o resultado aí de análise de agrotóxicos em ultraprocessados, né? A gente vai ver a dimensão do problema, é muito para além, né, do consumo in natura dos alimentos, né? Mais uma dimensão bem global do problema mesmo, né? Então, e quando você vê um contexto onde, né, a nossa população, né, negra, periférica, né, aumentou o consumo de ultraprocessado nos últimos anos, esses são dados, né, da própria FAO, da Rede de Segurança e Soberania Alimentar, é muito preocupante saber que o nosso povo está adoecendo, né, nesse sistema, né? Adoecendo, a gente sabe, né, que isso faz parte de um projeto, né, de nutricídio, né, de genocídio, né? Eu acho que a gente precisa considerar isso muito também das nossas análises, né? A gente não, né, essa ruptura, né, natureza, humanidade, sociedades é um processo, né, de genocídio, né, de ecocídio, né? Um dia eu estava vendo, né, a crítica, né, que o pessoal estava fazendo a isso. Ah, porque agora, né, a humanidade tá, né, destruindo a natureza e tudo mais. É um projeto aí histórico, né, de intencional também, né, dessa ruptura, né, e como que a gente entende a gente como um corpo, né, como um território, né, ligado, associado, né, a tudo que, né, com parte, né, parte desse, né, desse ecossistema, né, como uma coisa isolada, né, difícil, né. E aí foi uma coisa bem até, né, e para finalizar assim, né, até por conta do nosso tempo, a conversa vai indo, né, com essa coisa do episódio lá no Rio de Janeiro, da tempestade, né, da chuva aqui, né, né, de fato atingiu, né, várias regiões do Rio de Janeiro, né, região ali de Petrópolis, né, teve mortes, um monte de coisa, mas a população do Rio de Janeiro, de forma geral, estava apavorada, né, se trancou em casa com medo da chuva, com medo do que podia acontecer, né, e um pavor, assim, que, né, um pavor mesmo, assim, né, a ponto de cancelar tudo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, minha mãe viu no jornal, né, minha mãe aqui do Mato Grosso, minha mãe viu no jornal que ia chover muito, tempestade, tal, não sei o quê. E eu, Nádia, venho de uma família que é de benzedores, né, de tradicionalmente, assim, de benzer roça, de benzer roça, né, para ataque de insetos, de benzer curar animais com benzição e benzer também tempestade, trovão, né, minha mãe benze. E tradicionalmente isso é, né, uma prática que vai passando de geração em geração, né, e minha mãe em algum momento, né, da vida me passaria isso, mas, né, bem depois. Só que ela ficou tão assustada com o noticiário do jornal, e porque eu estaria no Rio de Janeiro, que ela me ligou, falou, minha filha, eu vou antecipar e vou te ensinar a benzer antes. Eu falei, olha as mudanças climáticas alterando minha transmissão do conhecimento cultural aqui, antecipando, interferindo, né? São dimensões, né, de impactos que são imensuráveis, né, para povos e comunidades tradicionais. Estou falando disso, né? Mas desde, né, plantio, né, na lua certa até, né, o tempo da terra, que é o tempo, né, de conexão, né, que a gente tem com a agricultura, né, com o manejo do solo, com o manejo de tudo, ele é interferido, né? Há uma ruptura. A gente está aí na busca sempre de tentar compreender o que está acontecendo para tentar manter, né, essa prática, né? Manter as nossas culturas, né, de produção de alimentos, né? Então a gente não está parado, a gente está tentando sobreviver e manter, né, essas nossas, né, práticas que acabam formando a nossa identidade e quem somos, né? Fran, eu queria muito te agradecer por essa conversa.
Assim, né, eu não tenho tanto conhecimento sobre sistemas alimentares e tal. Eu tenho um pouco de conhecimento mais relacionado à pauta socioambiental de modo geral, mais amplo. Mas eu aprendi muito hoje, assim, de verdade. E eu acredito que, assim, da pouca experiência que eu tenho nesses últimos anos, você é uma das poucas pessoas, infelizmente, assim, né, extremamente radicais, assim. Eu sei que tem muita gente, não estou dizendo que, assim, das que eu tive a oportunidade de conhecer, com um discurso ainda muito mais radical do que todos os relatórios, sabe? Com uma visão. Eu acho que quando a gente fala uma outra visão de mundo, eu acho que é uma outra visão de mundo mesmo, a partir de uma outra concepção de vida, que eu acho que, infelizmente, a gente estando na cidade, para a gente é muito difícil conseguir mensurar um pouco ou vislumbrar isso. Eu acho que é mais justamente por conta de a gente estar apartado, né? Uma apartheid de todas as formas, né? Inclusive psicológica, emocional também. É muito difícil. Então, eu queria muito agradecer, porque vou pedir para o pessoal escutar, mas depois, gente, voltem nessa live, escutem de novo para vocês entenderem quais são as questões, porque esse debate é muito importante. E eu vou pedir também para a galera depois voltar. Eu nunca, acho que em nenhuma live eu tinha pedido isso, para vocês voltarem às lives anteriores, ouvir no Spotify, que está no Spotify também, porque eu tenho cada vez mais sentido que esses debates são conectados, assim, porque antes a gente falou de identidade de território, e antes eu falei de colonialismo digital, então, assim, e é tudo, e não são, assim, não é que eu vou pensando um cronograma, são coisas que eu vou vendo e que eu falo, olha, isso aqui é interessante, eu acho que vou falar disso. E é muito interessante ver como tudo isso está conectado dentro do mundo que a gente vive nesse momento. Então, agradecer você. A gente teve uma boa participação, eu estou muito feliz. Porque, gente, eu vou falar outra coisa. Assistam lives, assistam debates, espaços, vá em palestra, vá em tudo, onde tenha mulheres negras debatendo, porque geralmente o alcance é muito menor, isso é uma coisa que eu tenho percebido no Utopia. Então, ocupem, assistam e participem. E aí é isso, agradecer todo mundo que participou hoje, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada e a gente se vê no mês que vem. É isso, obrigada, Fran. Obrigada, Nádia. Eu que agradeço.